E E- esse paga... Fala. Porque só é interessante que Mateus 4 vai falar: Jesus foi pro deserto para ser Isso. tentado. E é forte isso aí, né? Exato. E aí imagina o seguinte: alguém te procura e fala assim, cara, me ajuda, tô sendo tentado. O que você imagina? Vai botar uma mulher pelada na frente dele. Exato. Vai querer roubar um banco, sendo tentado a ganhar um dinheiro ilícito ali. Aí ele fala o seguinte: primeira tentação, transforma essas pedras em pães. Um cara que tava 40 dias de jejum, já tava no final do jejum. Só que tentação é essa, gente? Transforma essas pedras em pães. E essa é a tentação de todo líder, né? Usa os seus dons para benefício próprio. Não espera que o Senhor venha te alimentar. Usa os seus dons para benefício próprio. Essa é a tentação constante de um líder. Deus nos deu dons, presentes, que são para benefício do outro, para servir, para amar, para se doar. E toda hora a serpente vai vir falar: usa para o seu benefício. Interessante que a Bíblia diz que aquele que está servindo no ministério deve ser honrado financeiramente. E aí tem ainda para aquele que ensina dupla honra. Então, a gente não está dizendo isso. O problema a gente não está pregando contra a pessoa ser abençoada financeiramente. O problema é se o que te motiva A fazer o que você faz na missão é buscando pagamento. Sim. E não é só na área financeira, Douglas. Não. Porque um falso profeta, geralmente, ele vai aprisionar pessoas, atraindo pessoas para si mesmo, buscando pagamento em 3 áreas: dinheiro, sexo e controle emocional, poder, domínio. Lembrando que quando o Senhor dá autoridade para Adão, ele dá autoridade para dominar sobre a criação. Não dá autoridade para dominar sobre outras pessoas. E esse assunto é bem complexo, mas vamos falar um pouco sobre dinheiro. Vamos frisar. A Bíblia deixa claro que aquele que está trabalhando na seara de Deus é digno de um salário, deve viver disso, ok? Mas existe uma diferença entre você ser abençoado financeiramente e você objetivamente calcular todos os passos que você faz na missão buscando ganhar dinheiro. Eu fui numa comunidade de um amigo fora do Brasil, e quando eu tive lá, ele me disse que um ministro brasileiro que mora no Brasil estava fazendo uma tour nos Estados Unidos. Ele cobrava $15 mil para pregar 1 hora. Douglas, isso é imoral. Sim. Um cara que mora no Brasil tá cobrando $15 mil para pregar 1 hora. Isso é imoral. Quando Jesus fala de graça receber, de graça dar, ele tá falando sobre pregar o evangelho, expulsar demônios, profetizar, usar os dons, né? Então, isso é loucura. Mas não é só isso. Você imagina se você tem um ministério itinerante e você começa a escolher os lugares que você ministra, pensando aonde você vai ganhar mais. Imagina se você é pastor de uma igreja local e você começa a dar mais atenção para as ovelhas que dão os maiores dízimos. Imagina se você é alguém que é um membro de uma igreja e você começa a escolher relacionamentos baseado naquilo que você pode receber. Isso são marcas de um coração que está inclinado a se tornar um falso profeta. Muito forte. Tá fazendo sentido isso aí? Muito. Então, muito. dinheiro, ponto. E o segundo ponto, sexo. E aqui eu quero falar algo muito sério. Eu não estou falando sobre adultério. Eu não estou dizendo que todo líder que caiu em adultério ou caiu em pornografia, ele é um falso profeta. Porque existe uma diferença absurda entre alguém cair num pecado sexual, que já é algo grave. Se um líder cai num pecado sexual, ele precisa se retirar do ministério, ele precisa cuidar da sua família. De novo, nós falamos no outro vídeo, né? O objetivo não é restaurar o ministério da pessoa. Restaurar a pessoa. O objetivo é restaurar a pessoa. E talvez o melhor para essa pessoa é nunca mais voltar para o ministério. E tá tudo bem.
Porque se a família dele está restaurada, você não vai forçar ele a estar num lugar que vai fazer ele cair. É. Então tem uma diferença brutal entre alguém que caiu em adultério e alguém que usa o ministério, Uhum. usa de uma posição de liderança para manipular pessoas sexualmente. Essa pessoa é um predador sexual. Ela pode profetizar algo para enlaçar a pessoa, né? Para trazer a pessoa. Ela pode dar uma palavra, ela pode colocar numa posição na igreja para que ganha o prestígio, o coração da pessoa. Ela pode ameaçar com maldições espirituais. Então, um exemplo que é muito comum no Brasil, eu já vi isso no Brasil, já vi isso fora do Brasil, com pessoas muito conhecidas. Pessoas se moverem nos dons, dizendo assim, você tem uma pessoa sob a sua liderança, uma mulher, e aí você diz, ó, Deus falou comigo que a minha mulher vai morrer, minha esposa, e Deus já falou comigo que você vai ser minha próxima esposa. Meu Deus. Isso é muito comum. Aí que começa a acontecer? Envolvimento emocional, envolvimento sexual. E a pessoa está aprisionada por causa de uma profecia. Por aquilo que Deus me falou. Então, gente, isso é um abusador espiritual, um predador sexual. Isso não é Disfarçado de alguém, ovelha. isso não é alguém que caiu no pecado de adultério. É alguém que objetivamente está manipulando pessoas para benefício sexual. E geralmente essa pessoa não faz isso uma vez. Então, sexo. E o mais comum, Uhum. talvez o mais fácil de identificar, é pessoas que usam plataforma buscando pagamento na área de controle emocional. Poder. Então, o que acontece? Imagina que uma pessoa chegou, você estava na lama, no pecado, e aí o cara foi lá, pregou o evangelho para você, te tirou da lama, te lavou, trouxe você para casa, te deu novas roupas, te serviu, cuidou de você, te deu alimento, te apresentou a tua esposa, fez o seu casamento. Apresentou seu filho. E aí teu filho nasceu, você foi lá na apresentação, orou, e aí ele vira para você e fala assim, você estava na lama e quando você estava no pior momento da sua vida, eu te ajudei. Agora você me deve. Eu sou seu pai espiritual, eu sou sua cobertura espiritual, eu sou seu dono. Eu falar, você e tem que fazer. Tudo que eu falar daqui pra frente você tem que obedecer. Se eu mandar você pular, você tem que perguntar a altura. Você só troca de carro se eu abençoar. Você só casa com quem eu deixar. Os seus filhos só se casam com quem eu aprovar. Você só tira férias se eu aprovar. E se um dia você me desobedecer e quebrar aliança comigo, É deslealdade. e for uma desleal, maldição vai cair sobre você. Você vai ser amaldiçoado. E os seus filhos vão ter câncer. Gente, eu já vi líderes maduros, experientes, entrarem em profundas feridas emocionais porque eles foram amaldiçoados por líderes. Então, isso é muito sério. Então, tem uma frase que eu uso no meu livro Não Apagueis o Espírito e eu repito aqui nesse livro. Gratidão não tem nada a ver com escravidão. Você pode ser grato por alguém, mas você não é escravo desse alguém. Você é escravo da obediência de Cristo. Tem uma coisa que o Harold sempre nos ensina, que é lealdade e integridade. Então tem duas coisas que precisam andar juntos, lealdade e integridade. Então eu caminho com o Douglas, e o Douglas é o pastor sênior da igreja no qual eu faço parte. E eu sou leal. Então nós temos uma aliança, beleza? Mas se um dia o Deus falar comigo para ir para um lugar e o Douglas discordar, E não teve discernimento? então eu vou ser íntegro de obedecer a voz dele, mesmo sendo leal na aliança. Eu não vou desrespeitar o Douglas, eu não vou trair o Douglas, eu não vou falar mal do Douglas, eu vou falar a verdade, vou sentar, olhar no olho dele e ser leal e ser íntegro. Sim. E a gente precisa de maturidade para isso. Sim. Você lembra, Douglas, da parábola dos dois filhos? Quando o pai, né, o filho, ele fala, me dá a herança. Aí o pai fala, você quer ir? Vai.
Isso é um pai. Isso é um pai. Você quer ir? Vai. O pai amaldiçoou ele? Não. Mas o filho estava errado? Sim. Então, você imagina... Eu acho que o pai sabia que o filho estava errado. Meu Deus. Mas o que o pai fez? Amaldiçoou? Não. Por que ele não amaldiçoou? Porque quando você amaldiçoa, você fecha o caminho para o retorno.